Olá, nós estamos aqui, mais uma entrevistada do curso de pós-graduação em comportamento alimentar e coaching nutricional. Não tinha engasgado até agora, mas é que a emoção tá grande, porque foi difícil conseguir conectar a Mari. Hoje foi. A gente está aqui há meia hora tentando conectar, então a emoção tá forte. A Mariane é aluna lá da pós e ela vai falar um pouquinho sobre o comportamento alimentar no idoso. Mari, obrigada por estar aqui, por compartilhar um pouco da sua experiência. Valeu a nossa luta para você conseguir conectar. Manda bala, pode falar. Ai, obrigada a você pelo convite. Desculpa, tá, pelo trabalho que eu acabei dando. Ó, eu vou falar um pouquinho sobre o comportamento alimentar do idoso, né? O comportamento alimentar do idoso, ele está envolvido em algumas alterações fisiológicas, sociais e ambientais. E isso acaba atrapalhando o comportamento dele, né, ao alimentar. Principalmente na parte fisiológica, porque a gente fala da percepção sensoriais, que ele acaba perdendo o sabor dos alimentos, né? Que a gente tem as gemas gustativas e aonde ele pode sentir o gosto dos sabores do salgado, do doce, do amargo, ele acaba perdendo isso. Isso acaba atrapalhando muito na hora dele se alimentar. E também tem a parte social, né? Que às vezes ele acaba perdendo a esposa ou o esposo, né? E aí ele acaba ficando sozinho, se sentindo, sentindo solidão. Isso afeta muito, né, o comportamento, né, Maria? Acho que você está falando coisas bem importantes, essa questão da dentição, do sabor, da solidão. A gente que às vezes está sozinho, não é difícil cozinhar para um? Imagina uma pessoa, né, que é idosa, é difícil, né, Mari? E isso acaba atrapalhando muito, Lu, porque às vezes ele não quer assim ele quer atenção, né? Ele quer que a família fique próximo dele. E muitas vezes, por causa da correria do dia a dia, os filhos não têm essa disponibilidade de ficar ali com ele, para compartilhar com eles essa hora dessa refeição. Então, isso acaba atrapalhando muito mesmo no comportamento dele alimentar. E aí, eles acabam dando preferência para alimento ultraprocessado. São alimentos mais fáceis, né? Que eles não precisam mastigar e não precisam digerir. Eu acho que isso que você está falando é tão interessante, Mari, porque quando a gente vai perdendo o paladar, a gente vai aumentando a quantidade de açúcar ou a quantidade de sal. Porque a gente vai perdendo a capacidade de sentir esse sabor, né? E eles mesmos não acabam vendo isso, né, Lu? Eles acabam exagerando no consumo de sal e de açúcar sem saber que é por causa disso, né? E também o que acaba também acontecendo muito, Lu, é o devido deles não ingerir água, né? Acaba causando a desidratação neles também, né? Isso o idoso também ele não tem costume de beber água. E legal é sempre deixar um copo d'água, garrafinha, deixar o bebedouro na onde fica mais fácil para eles pegar água, porque isso acaba levando o comportamento deles também da desidratação. Sem dúvida, isso também é bem interessante, porque eles reduzem a ingestão de água, tem toda uma dificuldade, às vezes, de deglutição também, então fica mais difícil, aí eles acabam tendo uma resistência maior, né? Eu estava pensando nisso que você estava falando, eu acho assim, quando a pessoa tem alguém para ajudar, é mais fácil para lembrar e para chamar atenção para essas coisas, porque como você falou, ele não percebe que ele está comendo muito salgado ou que ele está ingerindo muito doce. Eu lembro a minha avó, ela tomava um cafezinho preto numa xicrinha, era a coisa mais engraçada. A gente brincava que dava para ela comer de colher o cafezinho, porque ela punha tanto açúcar naquele cafezinho, mas tanto açúcar, a gente falava, vó, não dá para mexer, não tá mais líquido, tá pastoso já o cafezinho. Então o idoso ele vai fazendo isso e muitas vezes ele não percebe. E aí eu acho que a família entra num dilema e era uma coisa que a gente tinha muito com a avó. A gente falava assim, gente, nessa altura da vida, deixa a avó por quanto de açúcar ela quer. Então assim, eu acho que a família também muitas vezes fica nessa dúvida, será que eu insisto para ele comer um pouco melhor? Será que eu deixo ele curtir um pouco? Fica é um desafio isso daí, né? Sim, porque eles muitas vezes eles não se alimentam, eles ficam períodos sem se alimentar, né, durante o dia. Então, a gente tem que acabar deixando ele comer, mas sempre de olho, porque às vezes eles têm alguma enfermidade e isso acaba atrapalhando também, né? Sem dúvida, porque não recupera, né? Então eu acho que tem que achar um equilíbrio, né, Maria? Eu acho que não dá para o idoso a gente exigir uma alimentação perfeita e não dá para largar a mão,
porque ele desnutre. Eu lembro, a minha avó morava sozinha. Uma vez a gente chegou na casa dela, e a gente punha a gente para ajudar, ela mandava embora. A gente punha a gente, ela mandava embora. E aí a gente chegou lá, ela estava se alimentando de refrigerante, estava se alimentando de aqueles confetezinhos de chocolate, sonho de valsa, não comia comida, porque assim, eu até entendo você cozinhar, o que a gente acabou de falar, né? Você vai fazer arroz, feijão, só para você, é um pouco de desanima um pouco, mas hoje em dia a gente também tem opções mais práticas, né, de coisas que podem ser compradas já meio preparadas. Eu acho que essa é a vantagem que a indústria pode oferecer. Então, você pega, por exemplo, às vezes você compra o grão de bico cozido, feijão cozido. É o ideal? Gente, é um idoso, ele não vai cozinhar. É melhor isso do que ele não comer. Tem alguém que vai lá toda semana fazer comida para ele? Se tiver alguém da família que pode fazer, legal. Mas se não tiver, a gente tem que lançar mão e usar as facilidades que a gente tem. E, às vezes, tentar pôr essa coisa de legumes e tal na sopa, faz em caldo, né, Mari? É igual a carne, né, Lu? Eles, por causa também da mastigação deles, às vezes eles acabam usando perda de dente, né? Acabam usando uma prótese, ou não tem os dentes de trás. A carne, a gente acaba tantas vezes brigando com eles que eles têm que se alimentar, comer carne, mas tem tantas opções, né? De dar um ovo cozido, de picar a carne bem picadinha e oferecer para eles, né? Ou às vezes tentar pôr na sopa alguma coisa mais fácil também. Eu acho que o grande dilema, Mari, é assim: a alimentação ela vai ficando monótona no idoso. Então, eu acho que a gente tem que ter o desafio de tentar ajudá-lo a ingerir uma quantidade mais variada e interessante de nutrientes. Eu acho que tem uma questão importante relacionada à disponibilidade, porque se o idoso está morando sozinho, não tem quem cozinha, a gente precisa olhar para isso, endereçar essa solução, porque isso também é um desafio. E pensar quais são as estratégias. Tem alguém da família que pode cozinhar e mandar umas quentinhas para ele deixar lá pronto para ele fazer? Tem algum lugar que possa entregar? Tem alguém que possa ir uma vez por semana na casa dele para cozinhar e deixar pronto? E acho que uma coisa muito importante disso, Mari, é que a gente, durante a nossa vida adulto, jovem, indo, né, para o envelhecimento, a gente precisa ficar atento, porque mesmo quando a gente é jovem, a gente tem o hábito de repetir os mesmos alimentos, comer as mesmas frutas, variar pouco. Então, a gente vai no supermercado, a gente vai sempre nas mesmas gôndolas, pega as mesmas coisas, vai na feira, pega as mesmas frutas. É importante esse desafio da gente testar para que fique mais, para que essa monotonia traze mais tempo para chegar na idade mais avançada, né, Mário? É verdade, Lu. Realmente isso acontece muito até com a gente, né? A Não gente dá é? preferência só para um alimento só e não abre mão de outro, de experimentar outro alimento. Eu tenho paciente que fala, eu vou num restaurante, eu vou sempre no mesmo restaurante, peço o mesmo prato, eu nem olho o cardápio. A gente tem É, essa mania, né? o meu pai também é assim, Lu. Ele é idoso, ele não aceita outro alimento e sempre é o mesmo alimento. Sempre. E ele anda dentro do bolso dele com paçoca. Olha Onde só. ele vai, ele leva paçoca. Gente, a paçoca é fácil de comer, né? Porque derrete na boca. Ai, que delícia. Deu vontade de comer uma paçoca agora. Mas eu acho que é o nosso desafio. E também, Mari, aquilo que a gente estava falando, tem que deixar e ao mesmo tempo tem que olhar e tentar melhorar. Mas não restringir demais essa altura da vida, né? Ele poder comer uma paçoca de vez em quando. Então, assim, tentar negociar um pouco, ver se a gente consegue estimular ou ver que tipos de alimento ele ingere bem. Às vezes eu tenho gente, por exemplo, que consegue ingerir o legume bem cozidinho, aquele legume que já está meio passadinho junto com arroz, né? Aquela coisa mais molinha, fazer mais purê, mas variando, né? E ao mesmo tempo não precisa tirar a paçoca, quer dizer, a gente nessa altura da vida tem que deixar aí o meio do caminho, né, Mari? Não dá para ser radical, eu acho, né? Não sei o que você sugere aí nessa situação. Também, a mesma que você, fazer um pastoso, né? Fazer um purezinho, pedacinhos bem pequenininho para eles. Eu também, é bem melhor assim. E se a gente conseguir fazer companhia, né? Aquilo que você falou lá no começo, ele às vezes é solitário, é difícil comer sozinho. Então, se a gente puder de vez em quando estar lá junto com os nossos idosos, né? Avô, quem tem avô, avó, quer dizer, se a gente puder fazer companhia numa refeição, isso muda muito, né? Então, eu acho que esse é um cuidado, às vezes, mais do que a gente ficar querendo que ele coma isso, coma aquilo, é olhar o que mais a gente pode fazer nesse sentido, né, Mari? Ele quer mais atenção, né, Lu?
Eles querem mais atenção, eles querem que a gente tá ali. Não precisa ir ali sentar com ele, só de você passar, conversar, Exato. perguntar como ele tá. Isso faz toda a diferença no comportamento dele. Que legal. Mari, muito legal, viu? Achei que você trouxe um tema assim super interessante para a gente. Fico feliz e fico muito feliz de ver essa sua sensibilidade em relação a isso, porque realmente é um aspecto interessante, né, da questão da alimentação do idoso e aquilo que a gente sempre fala, sair um pouco da questão técnica, entrar mais na questão humana. Eu acho que nessa idade isso ainda impacta mais ainda. Obrigada, Mari. Adorei nosso bate-papo. Super obrigada, viu? Obrigada a você, Lu. Muito obrigada mesmo. Um beijo, não vejo a hora disso passar para a gente se ver pessoalmente. Também. Veja a hora que isso passa logo, Lu. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.